Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de 3 meses, nós estávamos celebrando um tempo forte, 40 dias celebrando o tempo da Quaresma, 50 dias celebrando o tempo pascal. Nós retornamos ao tempo comum. Esse tempo comum que inicia depois das festas do Natal, depois da festa do batismo do Senhor. Por isso, já desde ontem nós iniciamos, depois da festa de Pentecostes, a 8ª semana do tempo comum. A segunda-feira, logo depois de Pentecostes, o Papa Francisco, no ano de 2018, instituiu uma memória dedicada à Virgem Maria, a bem-aventurada Maria como mãe da Igreja. Então, todo o tempo litúrgico da Quaresma, da Páscoa, tinha leituras próprias para esse tempo. Ontem também, na memória da Virgem Maria como Mãe da Igreja, leituras propícias. E hoje nós retornamos à liturgia do tempo comum, que não é menos importante que outro tempo litúrgico. No tempo comum, nós não focamos no aspecto específico da vida de Cristo, a sua paixão, na Quaresma, por exemplo, ou a sua ressurreição, na Páscoa, por exemplo. Nós vemos vários aspectos da vida de Jesus Cristo. E a leitura as leituras dessa terça-feira, da 8ª semana do tempo comum, tem muito a ver com o tempo da Páscoa e também com Pentecostes. Nós vamos escutar, a partir de hoje, essa 8ª semana do tempo comum, mais alguns dias, a leitura do livro do Eclesiástico, que é muito interessante, dá várias recomendações sobre vários temas. E a primeira leitura de hoje falava de como nós devemos apresentar ao Senhor, com as nossas orações, os nossos sacrifícios, e aqui fala de algo bem concreto, como nós devemos relacionar com o Senhor, com os nossos bens materiais. E aqui fala, na leitura do livro do Eclesiástico, do dízimo. Nós somos obrigados a pagar o dízimo? Nós somos obrigados a pagar 10% do dízimo? Primeira coisa que na Igreja Católica ninguém é obrigado. É proibido proibir. Na Igreja, se nós entendemos o que é Pentecostes, há só uma lei, que é a lei do amor. E onde tem amor, não tem obrigação. Tudo que você faz é por amor. E como nós somos chamados a não pagar o dízimo? Não se fala essa palavra pagar dízimo. Nós somos chamados a devolver o dízimo, que é diferente. Em alguns lugares nem se chama dízimo. Em alguns lugares se chama primícias. E essas primícias têm a ver com a festa de Pentecostes,
que eu expliquei nesse final de semana. A festa de Pentecostes tem a ver com a festa judaica, que os judeus ofereciam para Deus as primícias da agricultura, os primeiros frutos. E por que eles ofereciam? Porque eles eram obrigados a oferecer lá, não sei, deu uma plantação, deu muita uva, não sei o que, eles ofereceram lá a uva, o vinho, porque eles eram obrigados? Não, em resposta à ação de Deus que tirou o povo da escravidão, que tirou do Egito. O que brota do coração do povo que saiu da escravidão? O agradecimento. Por isso diz aqui, tão importante essa primeira leitura, aquele que mostra agradecimento oferece a flor da farinha. Então nós somos obrigados a devolver o dízimo? Não. Mas como eu sou agradecido a Deus, como Deus me deu a vida, como Deus me deu um emprego, como Deus me deu um salário, em resposta, não por obrigação, não por moralismo, eu dou aquilo que o Senhor me deu. Isso é o dízimo. E aqui no livro do Eclesiástico fala de uma promessa: receber 7 vezes mais. Aqui não se trata de fazer uma lavagem cerebral, como em algumas igrejas fazem, de forma muito errada, que você tem que dar o dízimo e fala a porcentagem. Aqui se trata, queridos irmãos, de fazer uma experiência. Quantos de nós fazemos a experiência de pegar uma parte dos bens que Deus nos dá, do salário, e nós oferecemos isso para o Senhor, e quantas graças, irmãos, quantas graças nós recebemos? Não é um moralismo, não é uma exigência, é uma experiência. E eu posso confessar para vocês, irmãos, eu tenho que administrar o dinheiro de vocês, que é muito delicado administrar os bens que não é de uma pessoa. E nós somos testemunhas da nossa paróquia São João Batista, como Deus tem nos abençoado em plena pandemia, de crise econômica. Como nós temos construído, como nós temos renovado a capela, como nós temos renovado a paróquia. Hoje, com a graça de Deus, eu comprei cálice para a capela. E de onde vem os bens materiais? Nós somos fiéis um pouquinho. E Deus nos abençoa de uma forma grandiosa. Por isso, hoje, nós somos chamados a fazer essa experiência. Dar ao Senhor aquilo que de graça nós recebemos. Depois, no Evangelho, continua essa mesma temática. Pedro, ele faz uma pergunta para o Senhor. Nós deixamos tudo. Não se sabe se Pedro deixou a esposa. Tem um evangelho que fala que Pedro era casado, porque ele fala da sogra, da cura de sogra de Pedro, mas de deixar. E muitas vezes também nós estamos na igreja com esse pensamento muito humano. Aqui aparece um Pedro muito humano. Nós deixamos. O que nós vamos ganhar? Nós não estamos na igreja por uma troca. Não se trata que você vai devolver o teu dízimo e você vai receber bens materiais. Não se trata disso. Também com perseguições. E aqui já entraria de outro tema também, por exemplo, Jó, um homem que amava o Senhor. E teve muitas perdas. Como é que nós explicamos também as perdas do livro de Jó? Aqui já é um outro tema que nós poderíamos desenvolver, da teologia da prosperidade. Mas nós não estamos na igreja, porque eu sigo o Senhor, vou receber graças. Eu vou para a missa, Deus vai me dar uma graça especial. Eu ofereço o dízimo, Deus vai me dar uma graça especial. Não. Na verdade, queridos irmãos, aqui também fala de experiência também. Aquele que faz um pouquinho de estar com o Senhor. Diz aqui, recebe 100 vezes mais. É uma promessa que Cristo está dizendo. Agora. Nesta vida, com perseguições e na vida eterna. Cristo está falando aqui do cêntuplo. Às vezes eu falo essa palavra que Deus te abençoe com cêntuplo. O que significa Deus te abençoar com cêntuplo? Te abençoar 100 vezes mais.
Você faz essa experiência de você dar um pouquinho para o Senhor. E como Deus te abençoa 100 vezes mais. Eu poderia dar minha experiência, muito humana aqui também, de ter deixado um pouquinho dos meus projetos. De deixar trabalho, de deixar casa, deixar paz. Mas, irmãos, eu saí de casa com 17 anos. Eu tenho 36 anos de idade, 10 anos de padre. E até hoje, irmãos, não tem me faltado nada, nada. Eu já fiz experiência, não falo aqui com uma autoridade de burguês que gosta de coisas boas, não. Tenho experiência de dormir no chão e sentir uma alegria enorme de sofrer um pouquinho pelo Senhor. Tenho experiência de ficar sem comer, de comer pouco. E tenho experiência também de experimentar de tudo o melhor. Porque o Senhor é muito generoso, muito generoso. E Ele vê um pouquinho da reta intenção que nós temos e Ele nos abençoa. Se eu disse que essa liturgia tem a ver com a Páscoa, com o Pentecostes, a festa da colheita, de oferecer as primícias, dessa Páscoa que o povo responde a Deus com agradecimento, essa festa também tem a ver com o Pentecostes. Pedro, aqui, de uma forma humana, ele disse que deixou o Senhor. Mas até então, ele estava seguindo Cristo de forma muito humana. Qual foi o momento que Pedro deixou tudo mesmo para seguir o Senhor? Depois que ele recebeu o Espírito Santo. Ele traiu o Cristo. Ele falou: Senhor, nós te seguimos. Nós falamos muitas coisas. Na hora H, depois, traiu Cristo. E Pedro, depois que traiu Cristo, depois que ficou triste nos seus pecados, chorou, se arrependeu dos seus pecados, estava trancado em uma sala, recebeu o Espírito Santo. Aí sim, ele saiu para anunciar o Evangelho. E sofreu perseguição, foi maltratado, diante de autoridades, desafiou autoridades, políticos, porque recebeu o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, você não é capaz de dar R$1 para a igreja. E eu sou testemunha de pessoas que eu já conheci na minha vida como padres, de pessoas darem terrenos, de darem casas, de darem automóveis para a evangelização. Como é possível que uma pessoa eu já dei essa experiência quando eu estava no seminário de Belém. No seminário de Belém tinha dia que nós comíamos salsicha, tinha dia que chegava filé para comer, e estávamos alegres com a salsicha e mais alegre ainda com o filé mignon. Claro que a gente se alegra com tudo, mas claro que é mais alegria comer um filé. E como é possível que uma pessoa, já dessa experiência, dá uma van para um seminário, uma van que custa R$70 mil? Porque tem a ação do Espírito Santo, porque fez a experiência de Deus em suas vidas. E a maior experiência que nós temos com Deus é manifestada com os nossos bens materiais. Não adianta nós falarmos que amamos a Deus. Não adianta nós fazermos muitos jejuns. Não adianta nós fazermos muitas penitências se isso não passa pelo nosso bolso. Se desprender do dinheiro, porque o dinheiro é um ídolo. E por isso todos precisamos combater com esse ídolo, com Deus, com letra minúscula, do dinheiro. Hoje, o Senhor também nos convida, irmãos, a fazermos essa experiência de sermos agradecidos ao Senhor. Faça a experiência. Se você está apegado ao teu dinheiro, seja fiel. Dá aquilo que de graça você recebeu. Você verás, é experiência sua, verás como Deus te abençoará 100 vezes mais. O livro do Eclesiástico dizia 7 vezes, só que Cristo é muito mais generoso, 100 vezes mais. Teremos perseguições, teremos dificuldades. Cristo não ofereceu só dinheiro, Cristo ofereceu o seu corpo, a sua alma. E o que nós vamos celebrar agora nessa Eucaristia. Cristo se oferece totalmente o seu corpo, a sua alma, o seu sangue, a sua divindade a cada um de nós. Sejamos generosos a responder o amor de Cristo por cada um de nós.